Alô pessoal, tudo bem? Queria de início agradecer a você que está chegando aqui no nosso canal, está curtindo, está compartilhando, ou seja, está acompanhando o nosso trabalho no campo da filosofia e também das neurociências. E nesse vídeo aqui vamos falar sobre o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Sartre tem uma vasta obra que abrange romances, ensaios, peças de teatro. Por exemplo, Sartre lança em 1938 o livro A Náusea. É considerado um dos principais romances existencialistas do século XX. Explora a ideia de que a existência precede a essência. Você já deve ter ouvido falar, o termo principal que acaba definindo toda a ideia de Sartre. Em 1943 ele lança O Ser e o Nada. É uma obra fundamental da filosofia existencialista. Acaba explorando a relação entre a existência humana e a liberdade. Um pouco antes, em 1939, Sartre havia lançado uma coletânea de contos que exploram temas como a consciência política e filosófica. Essa coletânea tem o nome de O Muro, foi lançada em 1939. Em 1964, um pouco mais adiante, Sartre lança As Palavras, uma autobiografia que explora a infância e a formação intelectual do Sartre. A Idade da Razão, de 1945, é um romance que explora a vida de um professor de filosofia em Paris durante a década de 30. Um livro lançado em 1951, O Diabo e o Bom Deus. É uma peça de teatro que acaba explorando a relação entre o bem e o mal. Se você vai um pouco mais lá atrás, você encontra A Imaginação, de 1936. É um ensaio que acaba explorando a natureza da imaginação humana. Os Caminhos da Liberdade, entre 1945 e 49, é uma trilogia de romances que exploram a vida de um grupo de amigos em Paris durante a Segunda Guerra Mundial. As Moscas, lançado um pouquinho antes, 1943, peça de teatro que explora a relação entre a liberdade individual e a responsabilidade coletiva. São apenas alguns dos muitos escritos por Sartre. A obra é vasta, é diversificada e continua a ser estudada e debatida por filósofos e estudiosos de todo o mundo. Sartre desenvolveu a filosofia existencialista a partir de algumas condições. Por exemplo, o existencialismo em si. Sartre defendeu que a existência precede a essência, ou seja, que os seres humanos existem primeiro e depois definem sua própria essência através de suas escolhas e ações. Em relação à liberdade radical, Sartre argumentou que os seres humanos têm uma liberdade radical, ou seja, eles são completamente livres para escolher suas próprias ações e criar seu próprio significado na vida. Sobre a responsabilidade, Jean-Paul Sartre defendeu que, junto com a liberdade, vem a responsabilidade. Os seres humanos são responsáveis por suas escolhas e ações e não podem se esconder atrás de explicações ou justificativas. Você já deve ter ouvido que o existencialismo é um humanismo. Sartre argumenta que o existencialismo não é uma filosofia pessimista ou nihilista, mas sim uma filosofia que enfatiza a importância da liberdade e também da responsabilidade humana. E a má-fé? Sartre cunha esse termo, má-fé, para descrever a tendência humana de se enganar a si mesmo e evitar a responsabilidade pelas próprias escolhas e ações. Sartre defendeu que a autenticidade é a capacidade de ser verdadeiro consigo mesmo e de assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e ações. Sartre tem uma crítica ao determinismo. Ele diz que o determinismo é a ideia de que as ações humanas são determinadas por fatores externos, como o ambiente ou mesmo a genética. Em vez disso, o filósofo defende que os seres humanos têm a capacidade de escolher e criar o seu próprio destino. São apenas algumas das principais conclusões de Sartre e sua filosofia existencialista, que continua a influenciar a forma como pensamos, a liberdade, a responsabilidade e a condição humana. Jean-Paul Sartre é um autor muito estudado nas faculdades brasileiras.
especialmente nas áreas de filosofia, óbvio, letras e ciências humanas. Essas obras que falamos agora há pouco, por exemplo, A Náusea, O Ser e o Nada, são consideradas fundamentais para entender o existencialismo e a filosofia moderna. Além disso, a influência de Sartre pode ser vista em diversas áreas do conhecimento, como a literatura, a psicologia e também a sociologia. Seu pensamento sobre a liberdade, a responsabilidade e a condição humana continuam a inspirar debates e reflexões em diversas disciplinas. É importante notar, no entanto, que a abordagem de Sartre pode variar dependendo da instituição e do curso. Alguns cursos podem enfatizar mais a sua filosofia, enquanto outros podem explorar sua influência na literatura e também na cultura. Ative o sininho para você receber as nossas notificações, né, todas as vezes que tiver vídeo novo. Deixe seu comentário, sua sugestão. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Grande abraço e até a próxima.